Oi, tudo bem? Espero que sim. Bom, meu nome é Wellington e hoje eu tô aqui para conversar sobre o conto As Coisas que Perdemos no Fogo. Um conto que foi publicado num livro de mesmo nome e é de autoria da Mariana Enríquez. A Mariana é uma escritora argentina que nasceu na cidade de Lanús, que fica a cerca de 15 quilômetros de Buenos Aires, mais ou menos. Nasceu em 1973. Começou a carreira dela com 21 anos, quando ela publicou o livro Barra es lo peor. As influências da autora têm nomes como Stephen King e H.P. Lovecraft, e ela é considerada uma escritora de terror. Só que o terror dela não é necessariamente fantástico. Tem uma reportagem que foi veiculada pelo Jornal Literário da Companhia Editora de Pernambuco em 2017, em que a Mariana Sanches, que é a autora do artigo, ela afirma o seguinte sobre o livro As Coisas que Perdemos no Fogo. E aqui eu abro aspas. O terror emerge como um estado permanente de alerta, próprio dos moradores das metrópoles afundados no mal-estar social das misérias cotidianas. Então essa descrição me lembrou bastante o livro, a série, na verdade, da HBO, Lovecraft Country, que é baseada no livro do Matt Ruff, de mesmo nome, em que existe o elemento sobrenatural lá, é uma série de terror, tem referência de Lovecraft, mas a maior parte do terror ela vem do medo que a população negra tem em relação ao que as pessoas brancas podem fazer a elas, ao mal que as pessoas brancas podem fazer a elas. Então, seguindo mais ou menos a mesma ideia, o mesmo raciocínio, o terror da Mariana Enríquez, ele é mais um terror social, né? Um terror mais realista. Então, vamos lá. Entrando na história do conto específico, As Coisas que Perdemos no Fogo, ele começa falando sobre uma menina que é vista no metrô, sempre, né? E essa menina pede dinheiro. Essa menina pede dinheiro e ela é toda deformada. Ela tem várias cicatrizes e o conto ele narra bastante essa aparência dela. E ela pede dinheiro e ela explica por que ela está pedindo dinheiro. Então eu quero ler um trecho onde fala sobre essa moça e que tem um pedaço que vai ser importante para a análise do conto quando a gente for fazer mais para frente. Tá? Então vamos lá. Abre aspas. Pedia para seus gastos, para o aluguel, a comida. Ninguém lhe dava trabalho com o rosto daquele jeito, nem em empregos onde não fosse preciso vê-la. E sempre, quando terminava de narrar seus dias no hospital, nomeava o homem que a havia queimado, Juan Martín Pozzi, seu marido. Fazia 3 anos que estava casada com ele. Não tinham filhos. Ele achava que ela o enganava e tinha razão. Pretendia abandoná-lo. Para evitar isso, ele a arruinou, que não fosse de mais ninguém então. Enquanto ela dormia, jogou-lhe álcool na cara e aproximou o isqueiro. Então essa é a história da moça que é encontrada no trem e que pede dinheiro. E essa história vai ser usada para introduzir a personagem principal do nosso conto, que é a Silvina. Silvina é uma moça que pega o trem com a mãe dela, geralmente, e vê essa moça pedindo dinheiro. E o que acontece? A Silvina cuida da vida dela e não tem nada demais. Mas começam a acontecer muitos casos desses maridos queimando as esposas. Muitos casos mesmo. E chega uma hora em que as mulheres começam a reagir. E como que as mulheres começam a reagir? Elas começam a atear fogo em si mesmas, certo? Começa com uma coisa esporádica, uma ou outra mulher toma iniciativa própria de fazer isso sozinha,
mas isso começa a se tornar, as mulheres começam a meio que alimentar isso começa a se tornar um tipo de não de militância, um tipo de movimento, né? Então os casos começam a aumentar, as mulheres começam a se engajar em se queimar e começa a ser construída toda uma estrutura para fazer isso, para fazer essa manifestação das mulheres. Então, as mulheres criam hospitais clandestinos, onde as moças que se queimam vão ser tratadas. Existe a própria Silvina, ela ajuda a mãe dela pegando antibióticos para levar para esses hospitais, certo? E quando esse movimento ganha forma, a mãe da Silvina, ela fica extremamente engajada. Ela vai trabalhar em um desses hospitais, né? E a partir daí, vai narrando como que tudo se desenvolveu. Primeiro, de início, temos poucos casos, depois os casos começam a aumentar, cria-se essa estrutura. Ela fala dos analistas políticos, os analistas sociais nos jornais, que eles falam, eles não sabem como explicar, porque eles dizem que é uma espécie de contágio, que se eles falarem sobre, eles vão acabar incentivando as pessoas a fazer mais, como se fosse uma série de suicídios em massa, né? E, e nos protestos na rua, no início, o que acontece? Existem cartazes escritos "Chega de nos queimar". Então as mulheres, através desse ato, estão dizendo "Chega de nos queimar". E a Silvina, ela admira muito a mãe dela, ela acha que a mãe dela é uma mulher muito forte, coisa e tal, mas ela tá meio afastada desse movimento. Ela faz parte, mas ela tem as ressalvas dela. E um dia conversando com a mãe com uma amiga da mãe dela, ela tem a ideia, por que não filmar para mostrar, né? Aí elas discutem e tal, vê um jeito de filmar, porque tem toda uma estrutura, é proibido entrar com celular, você tem que ir no meio do campo, um lugar onde não pode ser identificável, porque a polícia começa a invadir esses hospitais. E existe todo um movimento para desarticular essas mulheres, que eles chamam de mulheres ardentes, que viram o nome do movimento. O que acontece então? A Silvina vai lá e filma um dos rituais, né? E eu digo ritual porque a Mariana Henriques, ela dá esse ar ritualístico mesmo para a queima das mulheres. Então, a moça entra no fogo, as mulheres que estão assistindo falam algumas palavras, como se fosse algum cântico, alguma coisa. É tudo cronometrado, ela fica 20 segundos dentro do fogo, depois sai e é imediatamente socorrida e vai para o hospital. Então é como um ritual, é feito em forma de ritual, né? E o conto também narra como que a vida da Silvina mudou. Ela era uma pessoa normal que fazia as coisas dela, igual eu falei, cuidava da vida dela. E depois que ela começa a se engajar no movimento, ela precisa. Ela não pode mais andar de carro. Porque, não é que não pode. O carro dela pode estar sendo seguido, eles podem estar vigiando. Eles que eu digo seriam os policiais, a pessoa que está tentando coibir esses atos. Podem estar vigiando para poder achar o lugar onde são os hospitais clandestinos, né? Ou achar o lugar onde são feitas as queimas das mulheres e poder desarticular esse movimento. Então ela pega ônibus, ela muda de ônibus para poder despistar, ela anda com gasolina dentro da bolsa, né? Ela tinha um namorado e ela deixa o namorado, eles se separam, porque é como se os homens fossem uma ameaça. O fato de ela estar com um namorado vai acabar causando algum problema para ela. Ele vai, sei lá, falar para alguém, comentar com alguém e vai acabar entregando onde que acontece. Então, os homens acabam aparecendo como uma espécie de perigo, né? Então ela organiza toda essa vida dela a respeito das queimas, né? E aí narra tudo o que acontece, o hospital que a mãe dela trabalha é invadido,
e ela vai para outro hospital. Essa amiga da mãe dela, com quem ela falou para filmar a queima, ela é presa e ela vai visitar, ela e a mãe dela vão visitar essa amiga na cadeia. E o conto termina com a Silvina questionando, né, quando que vai terminar essas queimadas, né? Quando que essas mulheres vão parar de ser queimadas? E a mãe e a amiga da mãe falam, espero que nunca acabe, espero que nunca acabe. E o trecho final, o parágrafo final do livro é muito importante porque ele vai falar em relação a Silvina, o que está acontecendo na cabeça da Silvina. Quero ler o parágrafo final do conto. Eu acho que eu falei o parágrafo final do filme, perdão. O parágrafo final do conto. Né? Eles estavam falando sobre queimar mulheres e coisa e tal. Então vem assim no final. Abre aspas. Silvina sentia que a fúria enchia seus olhos de lágrimas. Maria Helena abriu a boca e disse outra coisa, mas Silvina não a escutou. E sua mãe respondeu, e as duas mulheres conversaram sobre a luz enfermiça da sala de visitas da prisão. E Silvina só ouviu que elas estavam velhas demais, que não sobreviveriam a uma queima, a infecção as levaria num segundo. Mas Silvinita? Ah, quando será que Silvinita vai se decidir? Ela daria uma queimada linda, uma verdadeira flor de fogo. Então aí no final do livro a gente tem, no final do conto a gente tem que a mãe da Silvina espera que a Silvina se queime. Ele espera que... É como se fosse um novo ideal de mulher, uma mulher boa é uma mulher queimada, né? Mas aqui eu já estou entrando na análise, vou finalizar a narrativa primeiro. Então assim, e aparentemente a Silvina não está muito feliz com essa ideia. A Silvina aparentemente quer que isso acabe, né? E essa é como se ficasse o gostinho de uma pressão, né? Então, assim, para elaborar melhor isso, vamos à análise do conto, né? Então, vamos lá. Bom, ele é um conto, né? Então, ele é bastante específico. Ele não trata de como que era a vida da Silvina antes, nem fala sobre o caso com o namorado dela, tudo o que aconteceu. Se bem que a Mariana Henriques disse na entrevista que eu citei no começo do vídeo, que ela não queria dar o protagonismo aos homens na obra dela de modo geral, nem como vilões. Então, se você tem um grande vilão, você tem um livro, uma história, um filme, e você tem um grande vilão, ele é uma espécie de protagonista. Tem um mocinho que protagoniza, o herói, e tem o vilão que protagoniza. Então, ela fala assim, os homens já protagonizaram coisas demais. Não quero dar nenhum protagonismo vilanesco para os homens. Então, só menciona, ele ia acabar colocando a gente em perigo e coisa e tal, né? E, assim, eu achei a narrativa de tempo do conto meio complicada. Ele vai para o passado, depois volta para o presente, depois vai para algum momento entre aquele passado e aquele presente que ele está narrando. Então, assim, a passagem de tempo, por mais que seja característica do conto não marcar especificamente a passagem de tempo, né? Ele é mais resumido, mais enxuto, ficou meio fácil de se perder na narrativa, pelo menos para mim. Me pareceu um pouco, trazendo referência externa, o livro Circo Mecânico Tressalt, em que a autora vai para o passado de um personagem, depois vai para o presente, depois vai para o passado de outro personagem, depois vai para o passado do circo. É uma perspectiva de tempo assim, bem bagunçada, bem misturada, né? Uma coisa interessante do conto, e que é importante para o conto, porque é a base do conto, na verdade, é que o narrador ele está de fora, ele está afastado, ele não faz parte da história, mas ele tem acesso aos pensamentos e aos sentimentos da Silvina. Então você cria muita empatia com a Silvina, né? Você sabe, tá acontecendo, ela tá contando tal história, você sabe a percepção da Silvina sobre aquela história.
Você sabe como que ela está se sentindo em relação a isso. Por exemplo, esse último parágrafo que eu citei aqui é um parágrafo muito importante, que traz muito sentimento, que traz uma catarse, que você termina de ler e você fala, poxa, né? Por isso, porque o conto ele meio que o tempo todo narra esse sentimento de afastamento da Silvina, que ela tá ali meio que sendo levada pela maré, assim, pela correnteza, sabe? Mas na verdade ela não quer aquilo. Mas é isso que a mãe e a amiga da mãe esperam dela, né? Isso é importante. E é um conto que apela para o exagero, para mostrar o cotidiano. Essa decisão das mulheres de começar a se queimar é uma reação de desespero. Os homens estão nos queimando, precisamos fazer algo para fazer eles pararem de nos queimar. O que nós vamos fazer? Nós vamos nos queimar a nós mesmos. E isso não só é uma forma de protesto, mas é uma forma de manifestação da liberdade. Digo isso porque lembra do trecho que eu falei? Aqui, deixa eu retornar. Ele a arruinou, que não fosse de mais ninguém então. Quando falava da moça do trem lá, que não fosse de... o marido dela tacando fogo nela, porque ela ia deixar ele, então que ela não fosse de mais ninguém, fosse de mais ninguém. Essa frase traz uma ideia de pertencimento. Essa mulher me pertence. Então, eu não quero dar ela para outro cara. Eu vou tacar fogo nela, porque daí ninguém vai mais querer. Né? Então, essa expressão, nos cartazes também que eu comentei, que as mulheres protestavam, chega de nos queimar. Né? Elas não querem ficar à mercê da vontade dos homens. Mas para isso elas tomam uma atitude praticamente nefasta. Elas começam a queimar a elas mesmas. É como se elas dissessem assim, vocês estão nos queimando, né? Eu vou me queimar. E agora você vai fazer o quê? Isso me lembra outra referência externa. Tem um seriado brasileiro que se chama Sob Pressão, em que a médica protagonista, ela tem um relacionamento com um rapaz, né? Tem relação com um rapaz, e o rapaz filma os dois tendo relação. E depois ele começa a chantagear ela. Ele mostra os vídeos para ela e fala assim, olha só, se você não fizer o que eu quero, eu vou postar esse vídeo seu na internet. E todo mundo vai ver. E começa a chantagear ela. Aí ele sai, ela pega o celular dele rapidamente, ele começa a mexer, ele volta e tira sarro dela, fala assim, o que você está apagando meu celular? Você acha que eu não fiz cópia? E ela diz, eu não estou apagando, eu estou postando na internet. Eu estou postando na internet. Com o que você vai me chantagear agora? Ela pega, sai e vai embora. Então, por que eu falo que apela para o exagero? Porque na tentativa de evitar que me façam mal, eu faço mal a mim mesmo. Porque pelo menos sou eu que estou decidindo me fazer mal. Entende como que mesmo prejudicar a si mesmo acaba tendo um critério de expressão da liberdade? Eu vou me queimar. Porque eu quero. Se eu não me queimar, ele vai fazer. Então, para eu não ficar entregue à vontade dele, eu faço a mim mesmo. Né? E aqui eu quero chamar um vídeo que a gente acabou estudando na própria matéria de Introdução aos Estudos Literários, do Alain de Botton, que ele fala o seguinte, que a arte, e aqui a literatura entra como uma arte, né? A arte, ela serve para nos mostrar o que nós devemos amar, o que nós devemos admirar, mas também o que nós devemos temer e odiar. Então, se eu tenho uma manifestação artística que traz esse absurdo de mulheres se mutilando para preservar a liberdade e para preservar a individualidade em relação aos homens, eu posso voltar para o cotidiano e porque eu vi
essa manifestação artística que não existe e me incomodei com isso, eu posso fazer coisas para que as mulheres parem de sofrer feminicídio, parem de ser mortas pelos seus namorados, maridos, ex-maridos, por um homem qualquer na rua para quem uma mulher falou não, né? Eu não preciso que isso aconteça na vida real porque eu tenho a arte para fazer por mim. Essa é a função da arte, né? Ela traz uma crítica social muito grande, uma reflexão social. Fala assim, olha, as nossas mulheres estão morrendo, as nossas mulheres estão sendo assassinadas, estão sendo agredidas. O que vai precisar mais para a gente fazer alguma coisa? Elas vão ter que tacar fogo nelas mesmas, né? Aqui eu falo a autora enquanto escreve a obra, como se ela dissesse isso, né? Vamos lá. E ao mesmo tempo a gente tem a questão da liberdade da Silvina. Poxa, a Silvina não quer se queimar. Silvina não quer se queimar. E, assim, é o ponto mais extremo, né? Você se torna extremo para combater uma atitude extrema. Porque, na verdade, depois de um tempo, as mulheres acabam criando um critério de identidade em relação, quase que um senso estético em relação a se queimarem, na verdade. Uma mulher... Olha o termo que a mãe da Silvina usa, que a mãe da Silvinita usa para falar dela. Quando será que a Silvinita vai se decidir? Ela daria uma queimada linda, uma verdadeira flor de fogo. Então, assim, você acaba quer dizer, cadê a vontade da Silvina? E cadê a vontade de outras mulheres que não querem ser queimadas, mas também não querem ser mortas pelos maridos? Não querem ser mortas pelos namorados, não querem ser violentadas na rua, né? Eu preciso participar de um extremo para poder evitar o outro. Não dá só para os homens pararem de matar a gente, né? Uma visão das mulheres que estão ali no meio termo, igual a Silvina, né? Ela quer que isso pare. A ideia da Silvina é que isso conscientizasse as pessoas. Fosse um choque, uma atitude extrema, né? Então, assim, fica aí no olhar da Silvina, no sentimento da Silvina, esse toque da autora, sabe? É como se a autora viesse para nos dizer, assim, olha, a gente não precisa ser extremo. A gente só quer o direito de ir e vir sem ser espancada na rua. Assim, de modo geral, é um texto bem impactante, é um texto muito profundo, é um texto que evoca esse sentimento de empatia, igual eu falei, pela forma como é narrado, porque a gente tem acesso ao sentimento da Silvina, a gente consegue se imaginar no lugar dela, querendo que as mulheres sejam respeitadas como seres humanos, tenham sua liberdade respeitada, tenham sua integridade física respeitada, mas ao mesmo tempo achando demais a resposta que é dada a essa violência que é aplicada a elas. É uma pessoa... Silvina é uma pessoa dividida, uma pessoa que não tem para onde ela ir, né? Não é difícil entender. É claro que, agora eu vou trazer para o lado pessoal, eu como um homem não consigo entender a violência às mulheres do ponto de vista de uma mulher, né? E é interessante isso porque quando a gente fala do papel da arte, né, que eu estava falando ainda agora, quando eu vejo a Silvina fazendo essas coisas e leio o que ela está sentindo, eu consigo ter uma empatia para pelo menos ter um grãozinho desse sentimento de como é isso. E já é o suficiente para me incomodar. E já é o suficiente para me deixar
Poxa, que pesado, né? Então imagina como é ser uma mulher e viver num mundo desse e ler um texto desse, né? Então assim, se servir para movimentar alguma coisa, se servir para os homens falarem sobre isso, falar assim, poxa, a gente está espancando as mulheres, né? A gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Então a arte já está cumprindo o seu papel. Quantos, se esse tipo de texto, se esse tipo de livro, se esse tipo de literatura, de cinema, de tudo mais, se esse tipo de coisa conseguir movimentar uma população, né? Conseguir movimentar sociedade civil a ponto de cobrarem mais coisas contra o feminicídio, ou, poxa vida, se isso aqui mover uma pessoa a chegar para um filho e falar assim, olha filho, você tem que respeitar as mulheres quando você for maior, quando você tiver a sua namorada, né? Se isso conseguir fazer esse movimento, quantas mulheres não vão deixar de tomar um soco ou de serem mortas só só não, né? Simplesmente pela manifestação da arte através desse texto, né? Então aqui a gente vê como que é importante o papel da arte, o papel da literatura enquanto arte, né? Quanto que não é só entretenimento, uma reflexão muito profunda que se faz a respeito da sociedade, a respeito de tudo. Certo? Bom, pessoal, acho que a minha análise era essa. Eu espero ter cumprido os requisitos das disciplinas. O gênero booktube, ele é mais uma relação de uma pessoa aqui conversando com uma pessoa aí, então eu preferi fazer fazer o meu roteiro em forma de tópicos e discutir, deixar o fluxo de ideias circular, né, mais por inspiração de alguns youtubers que eu gosto de assistir também. Espero ter conseguido feito isso bem. Obrigado pela atenção e até mais.